Bom dia, aqui é o professor Marcelo Vicente. Mais uma aula aí para o EJA 3 de Química, tá certo? Aí como vocês estão vendo aí, o assunto é isso aí, ó, classificação das cadeias carbônicas. Coloca o nominho lá, né, no seu caderno, que aí você vai se organizando direitinho, tá bom? Aí o assunto vai ser isso aí, nota aí. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível lá no canal Matemática em Outro Patamar, né? Queria aproveitar a data para dar os parabéns a todos os matemáticos, inclusive eu, que hoje é o dia da matemática. Em homenagem a um professor brasileiro, Malbotaan. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Matemática, tá bom? Aí aqui, minha gente, como a gente lembra-se lá, né, de primeiro dar se inscrever no canal e dar aquela curtida nos vídeos, tá certo? Como eu tinha dito a vocês na parte anterior, a gente vai para classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Aí vamos ver aqui, né? Aí assim, ó, sempre que possível, seria bom você notar isso aí no seu caderno, esse resumo aqui. Porque sempre que possível você ia lá e consultava ele, né? Ficava melhor. Aí tudo que a gente for fazer nesse assunto, minha gente, é bem parecido com os outros lá. Tudo que a gente for fazer só envolve carbono, tá certo? Só tem carbono só envolvido. Assim, tudo que a gente for fazer, você só olha onde está o carbono. Carbono com carbono. Hidrogênio, oxigênio, esses outros não precisam você se preocupar não, você tem que se preocupar com carbono, tá bom? Aí primeiro, ó, ela pode ser, a primeira classificação que você tem que fazer é se ela é uma cadeia aberta. Aí se ela for aberta, ela pode chamar esses dois nomes aqui, ó, cíclica ou alifática. Aí você tenha cuidado que toda vez não é obrigado a aparecer só aberta não. Aí pode ser a cíclica ou alifática. Por isso que é importante você notar no seu caderno. Dá uma pausazinha aí no vídeo e nota no seu caderno esse resumo, tá bom? Ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Quando ela é fechada, ela pode ser chamada de cíclica. Ela pode ser chamada de cíclica também, tá bom? Quando é que ela vai ser aberta? Você percebe aqui, ó, que tem extremidade, ó. Os carbonos estão tipo solto, ó. Percebendo? Ele tá por esse lado aqui tá aberto e por esse também tá aberto. E entre eles, ó, tá tudo solto aqui. Quando é que é fechado, ó? Você percebeu que formou um triângulo aqui, ó. Entre eles mesmo se fechou, não foi? Começou esse carbono, aí veio com esse, aí eles se fecharam, ó. E aqui não, tá aberto, ó. Aí pronto, essa é a primeira diferença, quando é aberta e quando é fechada. A segunda é quando é homogênea, tá certo? É quando é homogênea e quando é heterogênea. Aí isso só vale entre os carbonos, tá bom? Homogêneo que é, minha gente, ó. Entre os carbonos aqui não tem um elemento diferente, ó. Só tem carbono. O que importa é entre os carbonos, igual eu estou dizendo a vocês, tá bom? Entre eles só tem carbono, ó, não tem nada diferente. Heterogênea, você percebe que no meio dos carbonos apareceu um oxigênio, ó, que ele é chamado de heteroátomo. Quando aparece um elemento no meio dos carbonos, ele recebe esse nome aqui, ó, heteroátomo. Então, se aparecer qualquer outro elemento entre os carbonos, pode ser oxigênio, nitrogênio, qualquer um. Se aparecer no meio dos carbonos, entre os carbonos, aí você vai classificar ela como heterogênea e homogênea. Vejam que primeiro você vai dizer se ela é aberta ou fechada. Segundo, você vai dizer se ela é homogênea ou heterogênea, tá bom? Terceiro, você vai dizer se ela é saturada. A saturada é quando entre os carbonos só aparece ligação simples. Vejam que ligação simples é só um tracinho. Então, entre eles só tem ligação simples.
Quando é que ela vai ser insaturada? Quando entre os carbonos aparecer uma ligação dupla ou tripla. Aí vejam que a insaturação está aqui, ó, tem uma ligação dupla. Então, se tiver uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, você vai dizer que ela é insaturada. Se só for ligação simples, você vai dizer que ela é saturada, tá certo? Essa é a primeira parte da classificação. A segunda parte está aqui, ó. Que no caso é a quarta classificação que você vai fazer, né? Então, na quarta classificação, você vai dizer se ela é ramificada ou se ela não é ramificada. Ela é não ramificada, tá bom? Ramificada, você percebe que ela tem mais de duas extremidades, ó. Uma extremidade, duas extremidades, três extremidades, tá vendo? Ela só tem mais de uma extremidade. E você percebe que ela tem carbono primário, secundário e terciário. Esse é um carbono primário, só está ligando para cá. Esse aqui é secundário e esse aqui é terciário. Então ele tem carbono terciário dentro dele. Aí é mesmo esse terciário que faz uma ramificação. Então as extremidades é justamente o seguinte, esses pontinhos no fim aqui, né? Ó. Então tem esse carbono para cá, tem esse para cá e tem esse para cá. Então tem três extremidades, por isso que ela é ramificada. Não ramificada só tem duas extremidades, ó. Para aqui e para aqui. No fim daqui e no fim daqui. Então só tem duas. Se tiver mais de duas, aí você vai dizer que é ramificada. Se tiver só uma, é não ramificada. E na não ramificada só tem carbono primário. Vou até colocar aqui, ó, para vocês, né? Olha, na não ramificada só tem carbono primário, viu? E secundário. Só tem esses dois tipos de carbono, primário e secundário, tá bom? Porque aqui, esse é primário e esses daqui são secundários. Aí já na ramificada pode ter primário, secundário, terciário e quaternário, tá bom? Pode ter esses daí, da ramificada. E por fim, a quinta classificação, você vai dizer se ele é uma cadeia aromática ou se não é uma cadeia aromática, que pode ser chamada de alicíclica, tá certo? Aromática é se aparecer, ó, que a gente estudou no vídeo anterior. Se aparecer um anel benzênico, olha aqui o anel benzênico, né? Que ele pode aparecer assim também, vocês vão lembrar, né? Ele pode aparecer nesse formato aqui também, ó. Então, se aparecer um anel benzênico, ele pode aparecer assim também, né? Pronto. Se aparecer um anel benzênico, aí você vai dizer que é uma cadeia aromática. Se não aparecer, se não possuir anel benzênico, que qualquer outro não possuir. Aí, ó, não possui anel benzênico. Aí você vai dizer que é não aromática, tá certo? Essas são as principais classificações. Vocês parem o vídeo aí nesse resumo e vocês olhem por ele, tá bom? Porque por esse resumo aí vocês conseguem descobrir tranquilo a classificação deles aí. Aí vamos para um exercício resolvido, para vocês começarem a entender como é que vai funcionar isso aí. Vamos lá. O geraniol é um dos responsáveis pelo aroma dos gerânios e das rosas. Aí aqui está na forma simplificada, ó. Não é? Tá todinho aqui na forma simplificada, tá bom? Geraniol. Aí classifique sua cadeia carbônica. Tá querendo que a gente classifique ela. Então vamos lá. O que é que você tem que lembrar? Você tem que descobrir onde é que estão os carbonos, ó. Em cada pontinho desse aqui, ó. Cada pontinho desse aqui. O que importa, minha gente, são os carbonos só. Se preocupe só com eles. Cada pontinho desse aqui, ó, tem um carbono, tá certo? Cada pontinho desse aqui tem um carbono.
Aí o que é que eu fiz? Eu peguei a cadeia, peguei ela simplificada e transformei ela estrutural aqui, ó. Tá bom? Aí vocês vão fazendo a correspondência para vocês entenderem, ó. Esse carbono é esse aqui, ó. Esse carbono é esse aqui. Esse carbono é esse aqui de baixo, ó. Esse carbono é esse. Aí vejam que tem duas ligações, ó. Aí esse carbono já é esse aqui, ó, né? E assim vai. Esse carbono tá aqui, ó. Esse carbono tá aqui com mais um para baixo, duas ligações para cá, ó. E mais um carbono. E ainda no fim desse aqui, ó, no fim desse tá ligando para o oxigênio e o H, né? Aí aqui já dá uma observação para você se ligar, ó. O oxigênio ligado a esse carbono não faz parte da cadeia, tá certo? Então o que importa, minha gente, ó, é isso aqui, ó. O que importa é só entre os carbonos, ó. O oxigênio que está para lá do outro lado não importa não. E não precisa você completar. Por exemplo, esse carbono, ele só tem uma ligação, aí você ia completar H3. Não precisa para você classificar. O que você tem que analisar é só o que acontece entre os carbonos. Então vamos lá. Vamos classificar, né? Sua classificação vai ser o seguinte, ó. Primeiro você vai olhar se ela é aberta ou fechada. Aí você claramente percebe que ela é aberta, né? Porque fechada tinha que ter aí um triângulozinho, qualquer coisa que desse para perceber que era fechada. Depois, você vai ver a primeira classificação. A sua classificação é essa daqui, aberta ou fechada. Depois você vai ver se ela é homogênea ou heterogênea. O que é que significa isso? Homogênea não tem nem outro elemento fora carbono, ó, entre eles, ó. Aí você diz, tem um oxigênio aqui desse lado, mas o oxigênio não faz parte da cadeia principal aqui, ó. Você tem que olhar só entre os carbonos. Se tiver um elemento diferente de carbono aqui no meio deles, é heterogêneo. Como não tem, você vai dizer que ela é homogênea, né? Pronto, certo? Segunda classificação. Terceira, saturada ou insaturada. Já está mostrando aqui, ó, insaturações, ou seja, tem ligações duplas ou triplas. Aqui só tem duplas. Se tiver só ligação simples, ela é saturada. Agora, se tiver ligação dupla ou tripla, é insaturada. Então, essa daqui ela vai ser saturada. Lembre-se que vocês têm que fazer aquele resumo no caderno. Com aquele resumo você entende tudo bem direitinho, viu? A quarta classificação é se ela é ramificada ou se ela é não ramificada. Vamos ver quantas extremidades ela tem, ó. Uma extremidade, duas, três, quatro extremidades. E tem carbono aqui, ó, terciário, tem carbono secundário, primário. Mas o importante é as extremidades, ó, que nesse caso são chamadas de ramificações, né? Então você vai dizer que ela é ramificada. A quinta classificação é você dizer se ela é aromática ou não aromática, tá bom? Aí você percebe aí que... Aí você percebe, minha gente, que nesse caso aí, para ser aromática, tem que ter um anel benzênico, né? E para ser não aromática, não tem que ter um anel benzênico. Então, nesse caso aqui, não tem um anel benzênico. Então, você vai dizer não aromática, viu? Não aromática, né? Aí aqui, ó, eu falei certo e copiei errado. Aí vocês corrijam aqui, ó. Eu copiei saturada, né? Não é saturada não, porque aqui, ó, as insaturações, se tiver duas ligações, aí ela é insaturada, duas ou três. Se tiver só uma, ela é saturada. Só foi na hora de eu falar, e vocês corrijam aí. Insaturada, tá bom? Então, resumindo, aberta, dá para perceber aqui, ó.
Não tem nada fechando, né? Homogêneo, não tem nenhum elemento entre os carbonos. Insaturada, tem ligações duplas, ó, ou triplas. Ramificada, sabe quantas extremidades tem, ó? 4 extremidades, né? Para ser não ramificada só tem que ter 2. Não aromática porque não tem anel benzênico, né? Aí daí você já se liga. Vai ser desse estilo que a gente vai classificar. A próxima. O aroma de baunilha se deve a vanilina. Classifica a cadeia carbônica desse composto. Aí aqui o que é que você tem? Olha o nosso conhecido da aula passada, ó, o anel benzênico, né? Aí aqui você sabe, ó, que cada um desses aqui é carbono, tá bom? Cada um desses aí vai ser um carbono. Pronto. Aí vamos ver o... Sim, lembrando que esse aqui, minha gente, ó, tem um carbono aqui, que esse carbono é esse aqui, viu? Aí daqui já liga direto para o oxigênio e o hidrogênio. Eu pintei aqui, mas não tem não, um carbono, ele é direto aqui para o oxigênio e para o hidrogênio, viu? Aí vamos lá. Aí aqui, minha gente, ó, o anel benzênico tá aqui, olha o formato dele, ó. Aquela jogadazinha lá, ó, 2 ligações, 1, 2 ligações, 1, 2 ligações, 1. E por que ele tem esse símbolo? É porque é ressonância, ó. Ele fica girando aqui, essas ligações podem mudar aqui de todo jeito, né? Aí vejam, ó, daqui para aqui, o que é que a gente olhou, ó? Só precisou essa parte aqui, ó. Ó, só isso aqui, ó, foi o que importou, ó. Perceberam que isso aqui não veio aqui para baixo, ó. Isso aqui também não veio aqui para baixo. Isso aqui também não veio. E nem isso aqui veio, ó. O que importa é só onde estão os carbonos. Então o C é isso aqui, o O, aí o monte de C é aqui e outro C. Vamos classificar, né? Nesse caso aqui, minha gente, ó, ela pode ser aberta, ela pode ser, vamos ver as primeiras classificações lá, né? Lá na classificação, que é até bom acrescentar aqui agora, que eu vi agora. Na primeira, ela pode ser aberta quando ela é desse jeito, ó, ou fechada quando é assim. Se ela for as duas ao mesmo tempo, viu? Ela pode ser isso aqui, ó, mista. Aí você acrescenta aí, é só colocar no cantinho. Ela pode ser mista, tá bom? Aí vamos olhar. Aqui você percebe que ela tem a parte aberta, ó. Isso aqui tá aberto, ó. E ela tem uma parte fechada, não é assim? Aí se ela tem uma parte aberta e uma parte fechada, é aquele que eu pedi para vocês acrescentarem lá. Então ela não é nem aberta e nem fechada, ela é mista. Ela é as duas ao mesmo tempo, é assim? Depois disso você vai dizer heterogêneo ou homogêneo, depois disso aí. Aí vamos ver, ó. Homogêneo é se entre os carbonos só tiver carbono, ó. Opa, tem o oxigênio, ó. Entre os carbonos. É o que é chamado de heteroátomo, né? Ó. Pertence à cadeia carbônica. Se ele tivesse aqui fora, ó, era outra história, viu? Se ele tivesse nessa parte de fora aqui, ó. Mas ele está entre os carbonos, tá bom? Então você vai dizer que é heterogênea. Ela é heterogênea, não é assim? Depois a gente vai, depois de heterogênea e homogênea, a gente vai dizer se é insaturada ou se ela é saturada. Saturada é só se tiver ligação simples, ó. Aí você já vê que tem ligações duplas aqui, ó. Se tiver duplas ou triplas, aí você vai dizer que ela é insaturada. Tá bom? A outra agora. Você vai dizer se ela é ramificada ou não ramificada. Aí você vai ver quantas extremidades ela tem, né? Você vai se ligar só nas extremidades. Se ela possuir
Se ela possui mais de uma extremidade, ela é ramificada. Se possuir só duas extremidades, não ramificada. Vamos lá, ó. Uma extremidade, duas, três, quatro, cinco, seis. Só o tanto de extremidade que tem. Então você já pode colocar que ela é ramificada. E outra forma de você saber isso é se possuir carbonos secundários, terciários, e aqui tem, ó. Esse aqui mesmo, ó, ele é terciário, esse aqui é secundário, esse aqui é secundário. Aí você já sabe, tá bom? E no fim, você vai dizer se é uma cadeia aromática ou não aromática. O que é aromática? É quando aparece um anel benzênico. Então tem, né? Ela é uma cadeia aromática. Tá bom? Pronto. Tudo que vocês forem fazer vai ser consultando essa lista aqui, minha gente. Ó, aberta, fechada ou mista, se for as duas. Homogênea, heterogênea. Saturada, insaturada. Ramificada, não ramificada. Aromática, não aromática, tá certo? Tudo que vocês fizerem vai ser baseado nisso. Então deixem esse resumo aí no caderno de vocês. Obrigado pela atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, retorne o vídeo lá de novo. E lembre-se que quando vocês assistirem lá, lembre-se de dar um like e tudo, né? Para ajudar o canal. Aí eu vou passar a atividade para vocês e explicar tudo bem direitinho lá como é que vai ser, tá certo? Tenham uma boa tarde. Tchau.